Bom dia, queridos irmãos. Que bênção podermos estar juntos mais uma vez para podermos estudar a palavra de Deus, podermos aprender aquilo que o Senhor nos falou na sua palavra de uma maneira sistemática, de uma maneira mais profunda, podermos sanar as nossas dúvidas, as nossas eventuais crises de fé. Esse é o lugar para isso, é o lugar para a gente compartilhar. A escola bíblica não é uma pregação. A escola bíblica é uma conversa que nós temos sobre um tema específico da palavra. E é algo que a gente deve aprofundar, tirar nossas dúvidas, colocar mesmo para fora qualquer dificuldade que a gente tenha com algum texto ou com alguma situação que está sendo tratada naquele momento. Então, não deixe de participar. No entanto, hoje nós queremos reforçar um negocinho, que é uma coisa que a gente deveria fazer e volta e meia a gente tem se esquecido. Que é o seguinte: a nossa aula, ela é, como você bem sabe, feita aqui presencialmente. Então, quem está aqui participa da nossa aula diretamente, mas a nossa aula também é transmitida pela internet. Então nós estamos ao vivo neste exato momento. Alô, mãe? Né? Estamos ao vivo. Nós não estamos apenas aqui só filmando, né? Nós estamos ao vivo. Se nós estamos ao vivo, nós temos um outro canal, além do microfone que você precisa falar aqui na igreja, né? Nós temos então um outro canal, que é o próprio chat do YouTube. Então você pode mandar mensagens lá, falar: puxa, pastor, eu não gosto de falar no microfone, me sinto meio envergonhado de falar no microfone, de falar na câmera, ali vai aparecer, vai ficar filmado para sempre. Então não tem problema, se você tem uma conta no YouTube, segue o canal da igreja lá, aliás, faça isso, né? Siga o canal da igreja, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Não. Nossa, eu pareço muito blogueiro quando eu faço isso, não dá certo. Né? Mas você pode entrar lá, você vai ver que tem um chat ao vivo, você pode mandar a sua dúvida lá, se você não se sentir à vontade para falar aqui, né, publicamente. E aí o Narciso está com o celular ali na mão, eu não consigo ver as notificações em tempo real, mas o Narciso consegue. E aí a gente vai interrompendo aqui, a gente pode olhar as suas dúvidas, as suas colocações lá. Então deixe bem claro que você tem uma dúvida, uma pergunta ou alguma coisa nesse sentido, né, um comentário nesse sentido, porque aí a gente consegue olhar ali a sua participação. Se você quiser participar da aula, você sabe muito bem, levante a sua mão e até um microfone vai até você aí, você pode falar. Né? É essencial que você fale no microfone, eu sei que às vezes é meio chato, mas é essencial a gente falar no microfone justamente para que as pessoas que estão na transmissão possam ouvir e a gente não precise repetir você. E também é mais fácil porque a gente consegue te escutar. Porque se você estiver aí muito no fundão e você falar mais ou menos baixinho assim, eu não vou conseguir te escutar, aliás, ninguém vai, né? Então é importante que a gente fale no microfone. Também é importante que você chegue mais perto. Né? Não vou fazer esse pedido, mas se você puder, você poderia chegar mais perto de nós aqui. A gente pode também melhorar a nossa conversa, a nossa comunicação, né? E também podemos ficar mais aquecidos juntinhos aqui mais perto. Né? Então, se você se sentir à vontade, sempre venha se sentar um pouquinho mais à frente e a gente consegue ter uma aula um pouco mais dinâmica, um pouquinho mais fácil. Mas lembre-se, a escola bíblica dominical não é uma pregação, não é para a gente ficar falando aqui o tempo todo. É para que você também participe. Tá? Então sinta-se à vontade, se desafie também a participar. Ai, pastor, mas eu acho que a minha dúvida é uma coisa boba, um negócio que, sei lá, eu fico com vergonha. Não fique. Faça a sua dúvida, coloque a sua participação, porque é ela que dá a graça desse momento que a gente vive aqui. Tá bom? Nós vamos orar então, vamos ler o texto bíblico e aí vamos então falar sobre a nossa aula de hoje. Eu quero convidar o Narciso. Você está com o microfone aí, Narciso? Então eu quero te pedir para, já que você vai fazer tudo, eu vou pedir para você ler o texto para a gente, e daí você pode orar já para a gente começar a aula, tá? Irmãos, eu quero que você abra, por favor, a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Encontre aí, por favor, Atos dos Apóstolos, 4º livro do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, primeiro capítulo, aquele que narra bem o comecinho da igreja primitiva, a ascensão de Cristo Jesus aos céus. Atos capítulo 1, nós vamos ler na belíssima voz do Narciso, dos versículos 9 até o versículo 11, 3 versículos apenas, mas que vão dar um pouquinho do tom do que nós vamos estudar na aula de hoje. Narciso, fica à vontade. Diz assim a palavra de Deus em Atos, capítulo 1, versículos de 9 a 11. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E então eles, com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Eles disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas?
Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Vamos orar. Bondoso e querido Deus, que maravilha, Pai, é estar num domingo pela manhã, falando sobre o melhor assunto que há para se falar, que é sobre o ser de Deus, a pessoa de Jesus Cristo em foco hoje. Obrigado, Deus, porque o Senhor é tão bom conosco, Pai, que não apenas nos salvou, nos tirando toda a dívida, mas o Senhor ainda nos derrama graça, Pai, ao ponto de que nós ainda podemos falar sobre o Senhor, pensar sobre o Senhor, Pai, e continuar vivendo para o Senhor. Que privilégio que é ser parte do povo de Deus. Obrigado por nos amar tanto. Que o Senhor continue a cuidar de nós nesse momento. Que o Senhor use a vida do pastor Patrick, que ele seja a boca do Senhor, a fim de que aquilo que vai estar sendo ministrado hoje penetre os corações, porque é a sua palavra que está sendo exposta. Te louvamos, Deus. Obrigado por esse momento. Tenha misericórdia de nós, que também precisamos ser exortados pela Tua palavra, que precisamos ser moldados, que precisamos ser melhorados, que precisamos ser tratados, Pai, pelo Seu Santo Espírito. Te louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós vamos ver as perguntas do nosso catecismo. Lembre-se que a gente está estudando o catecismo maior, né, respondendo as perguntas. Então nós estávamos nas perguntas 47, 48 e 49 na semana que vem, e também na semana que vem não, semana passada, porque a gente não chegou na semana que vem ainda. E nós também vimos a pergunta de número 50. Por que nós não vamos ter uma aula específica sobre a 50, que foi o que faltou um pouquinho de falar na semana passada? Porque a pergunta de número 50, ela trata a respeito do período enquanto Jesus esteve nos 3 dias morto. O problema disso é que a própria Bíblia, ela não traz para nós nenhum tipo de especificidade como assim, para onde Jesus foi, o que ele fez, o que aconteceu nesses 3 dias. Né? Ela não dá clareza nisso. Se ela não dá clareza, nós então não precisamos perder, né, uma hora de aula para tentar esclarecer algo que nós não vamos conseguir esclarecer. Tá? O que importa nós sabermos, e a gente tratou um pouquinho disso, é que Jesus foi humilhado na sua vida, no seu nascimento e na sua morte. E também nesse período aí dos 3 dias que ele estava então morto, né, que ele experimentou então a morte. No entanto, no 3º dia, nós bem sabemos, Jesus ressuscitou. Glória a Deus por isso. Se Jesus ressuscitou, então começa um novo período na sua trajetória, na sua existência. Jesus passa por uma, vamos dizer assim, certa transformação do estado de humilhação, lembra que a gente falou? Estado de humilhação para o estado de glorificação, de exaltação. Tá? E nós vamos então estudar a partir dessa semana esse estado de glorificação. Hoje nós vamos ver então a pergunta de número 51, qual é o estado da glorificação de Cristo? Pergunta de número 52, Jesus foi exaltado na sua ressurreição. Pergunta de número 53, Jesus foi exaltado quando ele foi levado aos céus. E pergunta de número 54, Jesus é exaltado ou está exaltado enquanto ele está à direita ou à destra de Deus. Ou, você pode traduzir isso aí, quando Jesus está assentado sobre o trono, tá certo? Então vamos dar início à aula de hoje, para a gente lembrar aqui daquela questão que nós falamos sobre essa parte do estado. É preciso que a gente lembre, irmãos, que Jesus é um ser eterno. Ele não é um ser corpóreo, não é um ser limitado, e não é um ser, principalmente, que está limitado ao tempo. Jesus é eterno. Tá? O seu corpo terreno estava, sim, limitado às condições terrenas durante os 33, quase 34 anos que ele esteve aqui nessa terra caminhando conosco. No entanto, a partir do momento que Cristo é glorificado, que ele ressuscita, então passa por esse processo de glorificação, ele deixa o estado de humilhação. Lembre-se que estado é diferente de você passar por alguma coisa, né? Não é que você está passando, quando você passa tem começo, meio e fim, mas Jesus não tem começo, meio e fim. Então ele estava num estado de humilhação. O estado não pode ser desfeito, a menos que você passe por tudo que Jesus passou. Então o status de humilhação acabou. Ele foi destruído
com a sua ressurreição. Não é mais necessário que Jesus esteja humilhado, que ele esteja nesse estado de humilhação. Este estado foi temporário, porque ele foi destruído. Se ele não fosse destruído com a ressurreição, seria um estado permanente. Nunca mais Jesus ia deixar de ser ou de estar humilhado. Como houve a ressurreição, então há uma introdução de um novo estado. Agora o estado de glorificação. E como esse estado jamais será alterado, em todo o tempo, né? Ele jamais será alterado, até porque agora Jesus vive na ausência de tempo, então não existe tempo, ele não vai ser alterado. Então Jesus permanecerá para todo o sempre no estado de glorificação e de exaltação. Tranquilo até aqui? Isso é fácil, né? Isso é bem tranquilo da gente entender. Agora vamos dar uma olhada para a gente poder entender quais são as fases, os processos que decorrem desse processo todo da exaltação de Cristo. Como é que ele saiu do seu estado de humilhação e passou para o estado de exaltação? Quais são as bênçãos que nós recebemos com isso? Qual a diferença desse estado para o estado de humilhação? Né? O que muda na existência de Cristo, o que muda no seu ministério, na sua atuação para conosco, nesse novo estado, então, de exaltação, que é o estado correto. Esse é sempre o estado de Deus, o estado de exaltação. Deus está sempre sendo exaltado. Ele sempre é exaltado e ele sempre será exaltado. Tá? Esse é o estado de glória permanente da Trindade. Tá? Não é só de Cristo, é da Trindade completa. Esse é o estado que Deus sempre está, sempre glorificado. Deus sempre vai buscar a sua glória. Deus sempre vai buscar agir para que haja um máximo de eficiência na sua glória. Tá? Mesmo que a gente não entenda como é que isso funciona, mesmo que às vezes a gente possa pensar em formas diferentes de Deus agir, ou para com a crucificação, ou para com a própria palavra, ou para com a forma como Deus lida com a igreja, ou para a forma como Deus lida com esse mundo, ou para a forma como Ele lida com a nossa própria vida. Ainda que a gente tenha visões diferentes, a forma que Deus age é a forma que Ele traz mais glorificação. Tá? Talvez um dia Ele compartilhe conosco o porquê Ele tem agido da forma que Ele age com você, comigo, por que Ele escolheu a crucificação, por que Ele escolheu os métodos de igreja, por que Ele não agiu diferente. Talvez um dia Ele compartilhe conosco, mas ainda que não compartilhe, nós sabemos, pela nossa própria experiência de vida, pela nossa própria experiência com Deus, pelo nosso conhecimento, pela teologia, por aquilo que nós vivemos com o Senhor, que o que Ele faz é bom, perfeito, agradável e traz glória para Ele. Tá? Nós vivemos para a glória dEle. Ainda que a gente não entenda, ainda assim, o desejo máximo do nosso coração, a possibilidade máxima que nós temos de conseguirmos ter uma vida plena, de encontrarmos plena satisfação e contentamento em tudo, é saber que tudo que Deus faz, tudo que existe nessa vida, existe para glorificar o Senhor. Amém? Tranquilo. Então vamos lá. Primeira parte da exaltação de Cristo diz respeito então à sua ressurreição. A ressurreição de Cristo é um ato miraculoso, é o único ato de ressurreição plena que existe na história. O que significa, pastor, ressurreição plena? É uma ressurreição que não foi feita por intermédio de ninguém. Cristo, ele ressuscita, logicamente por meio do poder do Espírito, mas ainda assim, Cristo, eu vou simplificar, tá? Eu vou simplificar, não é tão simples assim, mas eu vou só simplificar para você entender um pouco melhor. Você vai lembrar, por exemplo, que teve um período antes da crucificação de Cristo, onde um amigo de Cristo morreu, aquele que a gente chama de Lázaro, né? Então ele morreu, passa-se alguns dias, Jesus vai lá, chama ele de volta, né, pede para que remova a pedra da sepultura, chama ele então de volta à vida, e ele volta, né, e sai lá com as bandagens e tudo mais, né? Então ele volta à vida. Qual que é a diferença dessa ressurreição para a ressurreição de Cristo? A ressurreição de Lázaro, alguns dizem inclusive que nem foi uma ressurreição, que ele não estava 100% morto. Eu discordo dessa interpretação, tá? Dentro daquele lugar ali onde ele estava por praticamente 4 dias,
ficaria sem oxigênio, ele morreria de qualquer jeito. Mesmo que ele não tivesse morto, ele morreria de qualquer jeito. Tá? Então tem muitos teólogos que eles tentam minimizar o poder de Cristo ali. Tá? Eu discordo dessas interpretações, porque eles dizem, não, Lázaro ele não estava morto de fato, ele estava talvez com uma doença que a gente já conhece hoje, né? Que é uma doença que você não morre, mas os batimentos cardíacos desaceleram muito, a pessoa fica ali num estado de hibernação, né, vamos dizer assim, e depois de um tempo ela pode então voltar à vida. Eu discordo dessa possibilidade porque, como eu falei, 4 dias dentro de uma cripta ali fechado, com aquela pedra fechada, ele ficaria sem oxigênio e eventualmente ele morreria se não estivesse morto. Tá? Então não é um sentido muito claro tentar interpretar dessa maneira. De fato, Lázaro morreu. E qual é a diferença da ressurreição de Lázaro para a ressurreição de Cristo? A ressurreição de Lázaro é muito simples. Cristo o chamou de volta à vida. Houve um intercessor que intercedeu para com a vida de Lázaro. Tá certo? Então houve um intercessor, houve alguém que interviu nessa morte e chamou de volta à vida. Cristo tem esse poder, de fato. Mas a diferença da ressurreição de Cristo para a ressurreição de Lázaro é que ninguém chamou Cristo. Né? Cristo se auto-ressuscita, vamos dizer assim, ainda que ele use o poder divino, né? do Espírito Santo de Deus. Tá? Mas ainda assim, Cristo se auto-ressuscita. Ele volta à vida a partir dele mesmo, da sua própria essência divina, a partir do poder divino. Tá? Então existe aí essa diferença. Por isso que é uma ressurreição plena. Ninguém chamou Jesus de volta à vida. Ninguém foi lá e ressuscitou, né? Orou e pôs a mão, Jesus, volte à vida em nome de Jesus. Não funciona assim. Cristo, ele volta à vida por causa do seu próprio poder e por causa da própria ação de Deus em ter vencido a morte. O fato de Jesus voltar do status de morto ali, né? Daquele corpo estar morto e voltar à vida, é a própria sentença da morte. Quando a morte foi vencida, Jesus então volta à vida. Tá certo? Então venceu a morte. Ao vencer a morte, algumas coisas acontecem. E é exatamente isso que nós vamos ver agora. O que acontece? Primeira coisa, então, a morte é vencida. Segunda coisa, a partir do momento que Cristo venceu a morte, ele não volta mais para a vida com o mesmo corpo que ele tinha antes. Agora ele tem um corpo diferenciado. Em que sentido? Se é um corpo que venceu a morte, então esse corpo é imortal. Tá? É um corpo que não pode mais sofrer qualquer impacto da morte. É um corpo imortal. O que significa imortal? É um corpo que não pode morrer, no sentido, vai passar o tempo que for, esse corpo não vai adoecer, não vai envelhecer, então é um corpo imortal. A morte não pode atingi-lo. Mas ele também é um corpo invulnerável. Tá? Não só a morte não pode atingi-lo, como qualquer outra coisa. Ele não pode ser ferido, ele não pode adoecer, ele não pode mais entristecer-se, ele não passa mais pelos adventos ou as consequências do pecado. Então, em resumo, é isso. Ele não passa mais, o corpo de Cristo, depois de ressurreto, não pode mais passar, não pode mais sofrer nenhuma das consequências do pecado. É um corpo glorificado. Porque este corpo venceu a morte. Ele destruiu a morte. Tá? E por isso ele pode, então, enfrentar essa condição. Agora, se nós olharmos para nós, vamos olhar um pouquinho lá para o futuro, vamos pensar um pouquinho aqui a gente. Tá? Nós, então, morremos. Pastor, nós vamos vencer a morte? Sim, nós vamos vencer a morte. Como nós vamos vencer a morte? Nós vamos vencer a morte por causa do poder de Cristo. Ou seja, Cristo, um dia, nós não sabemos quando, ele vai voltar por uma segunda vez. Quando ele voltar esta segunda vez, ele então vai chamar os mortos à vida. Ele vai ressuscitar todos aqueles que morreram. Todos os seres humanos que morreram até hoje. Ah, pastor, mas eles já foram decompostos, já não existe mais. Nós estamos falando de Deus, né? Não estamos falando de alguém que precisa dos ossos de alguém para ressuscitar. Ele vai nos chamar de volta à vida. Tá? E vai nos dar. Como é que ele vai fazer esse processo? Né? Então, existem algumas religiões, só para eu deixar bem claro, tá? Como, por exemplo, Testemunhos de Jeová, os próprios Adventistas do Sétimo Dia, alguns pentecostais e neopentecostais creem nisso também. Vão crer no seguinte, olha, quando nós morremos,
Nós não podemos, por exemplo, ser cremados. Você já deve ter ouvido isso. Por quê? Porque se nós formos cremados, como que Jesus vai ressuscitar o nosso corpo? Ah, pare, né, gente? Não dá para você acreditar nisso. Por que não dá para você acreditar nisso? Por causa de uma razão muito simples. Cristo não vai simplesmente ressuscitar o corpo que está morto. Não é isso que ele vai fazer, mas ele vai te dar um novo corpo. Não é pegar o corpo velho e fazer este corpo velho novo. Muito pelo contrário. Ele vai nos dar um corpo novo. Por isso você pode ser cremado, esmagado, prensado, enterrado, qualquer coisa. Não tem problema. Pode ser jogado no espaço, sei lá. Pode jogar o teu corpo no sol. Você pode ser desintegrado até em partículas subatômicas. Não importa. Porque quando Cristo voltar, ele vai nos dar um corpo novo. Ele não vai pegar o velho e fazer novo. Muito pelo contrário, ele vai fazer um corpo novo e vai nos dar um corpo novo. Tá? Totalmente glorificado e exatamente como o dele. No sentido de que a gente também é imortal, invulnerável e não está mais sob os efeitos e as consequências do pecado. Tá? Esse é o primeiro aspecto assim, fundamental para que a gente possa entender os processos da glorificação de Cristo, porque é por causa da glorificação de Cristo que nós temos, inclusive, esperança de vencer a morte, mais do que simplesmente olhar ali para um corpo que Jesus vai pegar ali e juntar os ossinhos e trazer tudo de volta. Muito mais do que isso. O poder dele não se limita dessa maneira, gente. O poder de Cristo vai muito além daquilo que a gente pode imaginar. Então ele vai nos dar um corpo novo. Tá? Então não se preocupe aí se você for cremado, se for enterrado, não importa. Cristo vai te dar um corpo novo. Tá? Esse é um primeiro aspecto aí da sua glorificação. Perguntas até aqui? Fale. Essa é uma preocupação bastante válida, é um tema que eu acho bastante importante a gente conversar, porque enquanto não é conosco, enquanto não é um parente que falece, para nós é só teoria. Uhum. Mas quando um filho falece, quando um pai falece, quando uma criança falece, quando uma pessoa muito próxima, aí a gente começa a perceber quão significativo é pensar na realidade pós-vida. Uhum. Né? Por exemplo, meu pai está muito doente. Quando ele for para a glória, eu não gostaria que ele fosse do jeito que ele está. Uhum. Gostaria que ele fosse saudável. Eu entendo que o corpo glorificado vai saudável. Né? Recupera-se, digamos assim, o maior vigor possível do corpo num novo corpo, não o mesmo, de modo que no céu não há ninguém doente, não há ninguém corcundo, não há ninguém curvado. Da mesma forma como se um filho meu falecesse, pequeno, neném, por exemplo, eu não acredito que fosse com um corpo de neném, porque é absolutamente dependente dos outros. Uhum. Então, o corpo celestial é um corpo vigoroso, saudável, autônomo, digamos assim. Uhum. Então, uma criança que fosse para o céu, eu entendo, isso são só especulações minhas, uhum. Né? Tá correto? Mas baseado no que a gente percebe da Bíblia. Uhum. A pessoa ela vai inteira, vai íntegra. E ser neném não é uma coisa que é o ideal. Uhum. O ideal é ter um corpo adulto, isso. Sei lá, digamos, jovem. Uhum. Né? Uhum. Então são coisas que, quando a gente percebe como é Jesus depois da ressurreição, a gente percebe, poxa vida, que legal. E a gente também vai poder ter o prazer. Não sei se vai ser a comida do jeito que a gente come aqui, mas Jesus podia comer, né? Então, vamos dizer que tem um banquete no céu. A gente não vai ficar, poxa, isso eu não posso comer porque eu tenho doença celíaca. Não, pode comer qualquer coisa, né? E outra coisa importante também é com relação a essa preocupação dos nossos irmãos de outras denominações com relação a ser cremado ou ter uma morte que você não escolheu, mas aconteceu. Sei lá, você caiu do elevador, queimou tudo, né? Foi incinerado. Nossa, que preocupação, agora como é que eu vou ressuscitar? Não faz sentido, porque
o átomo que compõe o meu corpo hoje pode compor o corpo de uma outra pessoa depois. Se dependesse disso para a gente receber um corpo novo, então como é que ia ficar? Poxa, esse aqui é meu, isso aqui não é teu. Esse átomo é meu, não é teu. Ia ficar uma coisa assim, porque são os mesmos átomos milênios após milênios, né? Como diz a química e a física, nada se perde, tudo se transforma, né? Então, o que é corpo de uma pessoa hoje, amanhã é o corpo de um cavalo, depois vai ser o corpo de uma árvore, vai ser, né? E ao longo de uma mesma vida, as células vão sendo repostas. Então, não são as mesmas células, né? Então, a gente não tem que ter essa preocupação de, a minha célula do meu corpo. Primeiro porque o corpo celestial é um corpo perfeito. Isso. Você não tem que ter essa preocupação de a minha célula é doente, a célula do outro não é. A minha célula tem um código genético problemático e do outro não tem. Eu quero do outro, não quero a minha. Não tem que ter essa preocupação, porque o corpo celestial é perfeito, né? Quaisquer alterações, quaisquer condições genéticas não se aplicam, porque o corpo celestial é de uma outra natureza, né? E isso a gente percebe, por exemplo, com Jesus entrando no lugar onde eles estavam comendo. Estava tudo fechado. E, de repente, ele aparece lá. Então, não tem nem a barreira física de que você não consegue atravessar uma porta né, sem abrir a porta. Ele atravessa, porque é uma outra coisa que não tem nada a ver com esse corpo. Né? Nós podemos até, eventualmente, ser reconhecidos, mas o corpo não é da mesma natureza, é de uma outra natureza. Isso. Então, essas reflexões são bastante úteis quando se trata de alguém próximo a nós que fica enfermo e que venha a falecer, ou de um filho, eventualmente, esse conforto nos vem do estudo da realidade de Jesus. Perfeito, exatamente isso. Então veja que, à luz disso tudo, nós ainda podemos ter mais esperança. Porque alguns irmãos nossos, lógico que a gente não olha como um erro teológico, doutrinário, você eventualmente ter essa preocupação, porque não é um erro doutrinário, é uma preocupação, tá? Mas é uma preocupação que limita a nossa fé. Preocupar-se de como Cristo se ele vai trazer um corpo, este mesmo corpo, né, como eu tinha falado, isso limita a nossa fé, não só o poder de Cristo, mas limita a nossa fé. Nós ficamos desesperançosos, nós podemos cair num erro de olhar e falar, Jesus, será? Será que vai? Será que é verdade mesmo? É puramente verdade. Então, neste ponto, é necessário que a gente estude esse tipo de coisa, olhe para esse tipo de coisa com carinho, com certa atenção, porque isso também aumenta a nossa fé e a nossa esperança em sabermos que, mesmo que as coisas fujam do nosso controle, até mesmo na morte, ainda assim, não foge do controle de Cristo. E quando chegar a hora, Cristo vai nos dar um corpo novo e colocar, então, a nossa alma dentro deste corpo novo, tá? Com novas regras, nova vivência, nova genética, nova aparência, novo tudo, totalmente novo, com novas habilidades, inclusive, quem sabe, né, a gente pode, como o Arquias bem falou, né, talvez a gente possa atravessar paredes, quem sabe a gente pode dar uma de Filipe, né? Filipe, quando estava pregando lá para o eunuco, né, depois que ele pregou, foi Filipe, né? Depois que ele pregou para o eunuco, ele se teletransportou, não foi ele, na verdade, Deus transportou ele para outro lugar. Então, será que a gente não ganharia esta habilidade também? É algo a se pensar, né? Não estou afirmando nada, mas é algo que a gente pode eventualmente pensar. Quais habilidades que o nosso corpo não tem hoje, mas que este corpo glorificado poderia ter? Tá? Então são coisas que nos aumentam a nossa esperança. Tá bom? Vamos para o próximo? O próximo é a pergunta de número... o próximo não, desculpa, estou indo rápido demais. Sobre a ressurreição ainda. Ao passo que Cristo, então, nos dá esta possibilidade de esperança com relação ao nosso corpo, ele também começa a nos dar outros tipos de esperança. Tá? Então vamos olhar essas outras esperanças. Primeiro, ele é o governante da igreja. A partir daqui ele se torna, então, o governante da igreja, o cabeça da igreja, né, que a gente chama. Mas é o governante da igreja. Então agora, por causa da sua ressurreição, isso dá a Cristo um status ainda maior
de governo da igreja. Ele traz um estado de completude para o governo da igreja na pessoa de Cristo Jesus. Tá? Eu acho que não tem muito segredo aqui, né? Essa até é mais tranquilo. Próximo. Além deste governo da igreja, Cristo ressurreto e glorificado agora, ele nos dá a esperança da completude do que ele mesmo falou, por exemplo, em Mateus 28 e em Marcos 16. Quando ele diz que a gente deve ir lá, ide por todo mundo, portanto, pregar o evangelho, batizar em nome do Filho e do Espírito Santo, ensinar tudo aquilo que eu tenho ensinado a vocês, e eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Somente alguém que é glorificado, eterno, pode fazer esta afirmação. Eu estarei com vocês, porque eu sou o governante da igreja, eu sou o governante da vida de vocês, eu sou advogado de vocês, eu sou intercessor de vocês. Tá? Então, algumas pessoas elas vão pensar o seguinte, olha, Cristo, no texto que a gente leu no início da aula, foi assunto aos céus, ele foi levado então aos céus, e agora ele está sentado no trono. E agora ele não cuida mais da gente, porque ele está no trono. Não é assim que funciona. Ele está sim no trono, num sentido de tempo, mas Cristo ainda está trabalhando. Ele não largou o governo da igreja para trás. Ele não largou o governo da nossa vida para trás. Ele não deixou as suas responsabilidades para trás. Muito pelo contrário. Agora é o momento que ele mais as estabelece. Que ele mais cumpre esses atributos, vamos dizer assim, né, daquilo que é responsabilidade dele mesmo. Da segunda pessoa da Trindade. Ele ainda está nos salvando, ele ainda está justificando, ele ainda está trabalhando por nós, ele ainda está construindo, ou como a palavra diz, né, ele ainda está preparando o lugar até o momento que vai chegar a sua volta. Heve, Diga. temos uma pergunta no chat. Manda lá. É da Carla Schmidt Valasco, esposa do nosso presbítero Aquias. Ela pergunta o seguinte: aproveitando as palavras do presbítero Aquias, teremos um corpo glorificado. Qual o sentido de Jesus ter as marcas do sacrifício? Seria para se identificar aos discípulos? As marcas, elas permanecem, eu acho que não tem uma resposta, assim, vou dizer 100% claro. Você acha que tem, Narciso? Acho que não diz, né? Eu acho que tem. Que não diz, né? Ele não diz exatamente pelo quê. Então a gente pode tentar fazer algumas ilações, né? A gente pode tentar pensar em possibilidades. Então uma era talvez para realmente mostrar para os seus discípulos que ele tinha as marcas, né? Talvez ali eu chutaria ainda dizer que a gente até poderia dizer que especificamente foi assim, em certo aspecto, né? Não foi só isso, mas em certo aspecto foi só para de repente fortalecer a fé esqueci o nome de Tomé. Tá? Pode ser até um dos pontos, né? Não é o único, mas um dos pontos pode ser até por isso. Mas eu acredito, pessoalmente, por causa do status de humilhação. Ele não poderia perder as marcas por causa do estado de humilhação. Tá? Eu acho que a melhor resposta que a gente poderia pensar é essa. Então, o estado de humilhação ele permanece como apenas uma marca. Ele não tem mais o estado, ele não existe mais esse estado, mas ele permanece como uma marca do estado de humilhação para o estado de glorificação. Eu iria por esse caminho, para pensar melhor essa resposta. Eu acho que dificilmente a gente poderia tentar pensar em coisas muito mais profundas do que isso, porque daí acho que a gente corre só na parte de ilação mesmo, né? Eu acho que biblicamente a gente poderia tentar usar essas duas referências. Uma por causa da demonstração do seu estado de humilhação, e outra para demonstrar também que a sua glorificação venceu o estado de humilhação. Tá? Daí permanece só como uma marca. Seria, acho que, talvez a melhor resposta que eu poderia dar. Eu entendo, Heavy, essa passagem aí, em que Jesus ele, se encontra com Tomé, né? É no mesmo episódio que o Aquias citou ali mais cedo, que ele aparece atravessando parede. Né? Isso mesmo. Eu creio que a intenção ali também tem muito a ver com aquilo que Jesus fala para os apóstolos, né? Quando vocês se converterem, isso já depois da ressurreição, né? Eu entendo que é interessante esse texto em que Jesus ele pede para Tomé
tocar nas suas chagas, né? A gente pensa que Tomé tocou, mas a Bíblia não fala que tocou, fala que Tomé adorou. Eu acho que é algo muito explícito de como Jesus ele transforma a nossa incredulidade em adoração. Eu acho que é um texto assim que nos ensina muito nesse aspecto, né? Eu gosto muito também, Heavy, nesse sentido, acho que é um assunto muito naquela mesma classe, né? De que a gente pode especular, tentar entender como que funciona essas coisas eternas, mas a gente só pode chegar até certo limite, né? Porque são coisas infinitésimas que a gente não tem compreensão. Eu gosto muito do texto de Filipenses 3, versículos 20 a 21, que fala o seguinte: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então, assim, é interessante a gente parar e pensar e refletir como que será esse estado de glorificação, porque assim nós como seres humanos, nós não somos apenas o nosso corpo e nós também não somos nossa alma apenas. Nós somos corpo e alma, de forma que nós não estamos completos. Isso. Nós não somos seres humanos completos se esses dois estão desgrudados, por assim dizer. E, enfim, então eu creio que, pelo que a palavra nos ensina, que esse corpo de humilhação que a gente vive hoje, ele vai se tornar feito novo de novo, né? A gente, no caso de Jesus, acho que teve essa questão didática, né, de ensinar ainda mais uma lição muito profunda e pessoal aos apóstolos, né? Só que o nosso corpo ele não vai ter as limitações que o pecado, como o senhor falou agora mais cedo. Essas chagas, essas cicatrizes, né, não anulavam o estado de glória de Cristo. Né? Pelo contrário, eu acho que ela exalta o estado de glória. Ela ressalta o estado de glória, porque ali, tomar uma lança do lado, é para estar morto alguém assim, né? Ainda mais ali mostrando, eu acho que Jesus estava mostrando de fato que ele não era uma ilusão, de que era o corpo dele mesmo, aquele mesmo corpo que sofreu, estava agora ressuscitado e glorificado, e pelo que a palavra de Deus nos fala aqui, é nessa semelhança também. Nós estaremos nesse corpo que um dia já foi humilhado, mas que, como último estágio da salvação, que é a glorificação, nós também estaremos à semelhança de Cristo, num corpo e também numa alma glorificada. Eu iria por esse caminho também. Acho que é difícil a gente ir para outro. Diga, Paulo. Eu sempre digo que é o seguinte, nós podemos estudar a palavra e procurar entendê-la, né, da melhor forma. E eu sempre, como não fiz teologia e não tenho toda a preparação que os pastores têm, ou quem faz, né, todo esse processo de conhecimento bíblico, né, então, sempre nós, mesmo estudando, vamos ter algumas dificuldades em buscar alguma resposta para algo quando a gente lê, né? E eu entendo o seguinte, esse novo corpo, quando se fala que vai ser realmente, né, mudado, transformado, lá no final, é que se nós olharmos para nós hoje, né, Deus tem que ter misericórdia mesmo. Então, tudo isso, né, Deus vai estar renovando e vai ser algo bem diferente do que somos hoje, né? E eu entendo que as chagas que Jesus trouxe, por quê? Porque se ele não vem daquela forma para mostrar, ele viesse sem as marcas, ninguém ia acreditar que ele era o Filho de Deus, né? Eu entendo assim, porque às vezes o povo duvida de tudo, né? E iriam duvidar. Então, mostrando realmente o que aconteceu com ele, as marcas, realmente eles iam entender que Jesus foi glorificado e ele realmente ressuscitou, né? Então, era o Filho de Deus verdadeiro. Dessa forma que eu entendo, não sei se a minha linha está, né, correta, mas é assim que eu procuro entender e acreditar, porque Deus é soberano e ele não fez nada de forma errada, e sim tudo muito perfeito.
Perfeito, perfeito. São caminhos que a gente vai tentando, né, e construindo não só a nossa fé, mas o nosso entendimento, não só teológico, né, assim, doutrinário e aquele conhecimento mais, como é que eu posso dizer assim, informativo, mas a gente também vai construindo, pensando nessas coisas, irmãos, e por isso que é importante a gente conversar de fato, não sendo nem um pouco, estou sendo literal mesmo, é importante a gente conversar sobre, porque isso também demonstra, né, e fortalece como nós enxergamos Cristo, como nós enxergamos a nossa fé, o que a gente pensa das coisas. Porque não adianta a gente só ali falar, olha, eu acredito em Jesus, tá, mas acredita no quê? Que Jesus que você acredita? Como que ele faz as coisas? Ah, não sei. É importantíssimo a gente pensar sobre essas coisas para que a gente possa, então, também, não só adquirir conhecimento, mas também adquirir profundidade no nosso relacionamento com Deus. Essas coisas fazem toda a diferença. Por exemplo, talvez alguém aqui, dos nossos, ou que está nos assistindo, possa ter ouvido isso e falar, puxa, eu realmente acreditava que Jesus, ele, quando voltasse, ele ia pegar o corpo que a gente morreu aqui, né? Ia pegar aquele corpo, já os ossos, por exemplo, né? Ia refazer esse corpo do pó. Não é assim que Deus faz, né? Ele vai nos dar um novo corpo, tá? Então, às vezes a gente não falar sobre essas coisas que parecem tão simples ou coisas até profundas, né? Puxa, eu não tenho conhecimento para isso, mas essas conversas fazem toda a diferença na elucidação e na consolidação daquilo que nós acreditamos em Cristo Jesus, daquilo que nós conhecemos. Isso faz toda a diferença para a nossa fé. Né? Fortalece a nossa fé, fortalece o nosso entendimento, fortalece a nossa oração, fortalece a nossa esperança, nos fortalece. Então é importante demais nós termos essas discussões. Tá? Discussões não, mas essas conversas. Tá? Então não hesite, nesse momento, em participar da aula. Mas, pastor, eu acho que minha dúvida é tão boba. Não hesite em colocar a sua dúvida. Tá? Ou o seu comentário, falar, pastor, eu acho que sim, será que é certo? Né? Nós podemos conversar sobre isso. Esse é o ambiente seguro para isso. Ninguém vai olhar para você e falar, não, você está errado. Ou né, dizer, não, isso daí é que burrice que você está falando. Ninguém vai falar isso. Nós vamos pensar juntos, construir juntos, e tudo à luz da palavra, e não à base do nosso conhecimento. Tá? Então é importante você pensar nisso. Alguma outra dúvida sobre a ressurreição de Cristo? Temos uma pergunta aqui também, da minha digníssima esposa. É disso que eu gosto. Pergunta sobre a ressurreição no modo geral. No modo geral, na verdade, surgiu a dúvida falando sobre isso, sobre corpos e glorificação. Os corpos que serão condenados, né, porque a gente sabe que também terão corpos condenados que já morreram. Tá. Enfim, esses sofrerão algum tipo de transformação? Sim, todos os corpos, quando Jesus diz que ele vai ressuscitar todos, independente se são eleitos para a salvação ou não. Todos serão ressuscitados. Aí, porque como é que vamos do começo, tá? Se eu jogo um corpo humano do jeito que está num lugar como o inferno, por exemplo, ele é simplesmente destruído e morre, né? Ele é obliterado e acabou. Para que tanto o céu quanto o inferno sejam literalmente colocados como um status de eterno, então eu preciso dar ao corpo, mesmo o condenado, o status de eternidade. Né? Ele não pode ser destruído. Então ele será jogado no inferno, condenado por toda a eternidade. Tá? Num corpo, sim, glorificado. A glorificação do corpo ela não tem necessariamente a ver com a salvação, mas ela tem a ver com o status novo, não só do corpo, porque quando a gente olha para o corpo, a gente está falando, olha, o corpo será glorificado, tudo bem, mas a gente tem que lembrar também que é um novo corpo, mas também é um novo céu e uma nova terra. Então toda a estrutura que nós temos de criação será transformada para um novo status, né? Ou para um status de glorificação própria para a criação, né? E isso implica no corpo também. Então os corpos serão ressuscitados todos, independente de eleitos ou não, e aí depois dessa ressurreição do corpo, aí sim haverá o julgamento. Então depois do julgamento os eleitos são separados para o céu e os condenados são separados para o inferno e ali viverão por toda a eternidade com aquele corpo glorificado sim, porém que vai viver eternamente, né, na punição eterna. Respondido?
Então, Hein, Heavy, uma coisa que o senhor falou aqui que é muito interessante nesse sentido das últimas coisas. O sentido de novo, né? Em que é apregoado novo céu e nova terra, né? Não é que será tudo destruído e vai ser feito tudo do zero. Não, vai ser as coisas que existem vão ser tornadas novas novamente. Isso. Esse é o sentido, porque tem muitas linhas, até mesmo dentro da fé reformada, que dizem isso, que vai existir uma aniquilação generalizada e que Deus ele vai destruir toda a terra, vai destruir todo o cosmos e vai reconstruir tudo para que todo mundo agora viva eternamente com Ele. Não é isso que a palavra fala. É tornar aquilo que existe em novidade, né? Sem mácula, sem corrupção. Importante você falar isso, porque também existe uma linha doutrinária, irmãos, que diz o seguinte: não só que vai ser tudo destruído e tudo feito de novo, como tem uma outra linha doutrinária que diz que nós vamos ser levados para outro lugar, para uma outra dimensão, vamos chamar assim, tá? Por falta de palavra melhor, para uma outra dimensão. Que o céu ele fica em outra dimensão, o inferno fica em outra dimensão. Tá? A gente não exatamente sabe a completude, né, de onde é o inferno, né? Provavelmente não é lá embaixo, tá? No subsolo, tá? Não é nesse sentido. Mas o céu, ele também não é um lugar onde as pessoas elas vão ser levadas para outra dimensão, tá? Então tem que tomar um certo cuidado, porque o que a palavra diz é que nós estaremos aqui. A nova Jerusalém celestial virá para cá, para este lugar que nós estamos, para essa terra, possivelmente para este planeta, e aí, a partir disso, as coisas mudam de figura, tá? Então, como é que isso funciona? Infelizmente, a palavra não nos deu assim muitas orientações de como que isso vai acontecer. Mas nós não vamos ser levados para outra dimensão, tá certo? Nós vamos ter um corpo glorificado e esse corpo permanecerá neste universo. Aí, como que vai se dar isso? Aí temos que esperar para ver. Mas a gente não será levado, tá, para uma outra dimensão, uma realidade paralela, alguma coisa do gênero. Tá? É importante a gente também falar isso. Isso aí a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco, porque as perguntas ali de 55 até 57 vão tratar um pouquinho disso aí. Tá? Então, Deus te abençoe, Narciso. Mas é importante, irmãos, a gente falar essas coisas também para trazermos essa linha de pensamento e esclarecer aquilo que a palavra nos ensina, tá? Tranquilo até aqui? Ressurreição? Mas, diga lá. Pode participar, irmãos, não tem problema, fiquem à vontade. Tem pergunta, Heavy, pelo chat, pelo que eu aqui estava mostrando ali. É isso? Da Elisete, aqui não apareceu para mim. Vou dar uma atualizada aqui para mim, tá? Vamos atualizar aqui. Aqui, a Elisete, ela perguntou aqui: qual a relação desse corpo eterno com a árvore da vida que Adão e Eva foram proibidos de comer lá no jardim? Não era para não ter a eternidade em pecado? Exatamente. Não vou nem comentar muito sobre isso. É exatamente para isso. Se eles comessem a árvore do fruto o fruto da árvore da vida ali, eles de fato viveriam eternamente, né? Teriam um corpo eterno, eles não poderiam morrer, mas eles permaneceriam em pecado por toda a eternidade. E aí isso vai contra a própria natureza da forma como Deus escolheu nos salvar. Tá? Então, eu não sei nem explicar como é que seria isso, como é que funcionaria, né? Porque o salário você permaneceria eternamente morto, basicamente, né? Você não poderia aplicar a salvação da mesma maneira que ela foi aplicada. Então, muita coisa, todo plano de salvação seria prejudicado se isso acontecesse. Então, Cristo tira, né, Deus tira Adão e Eva daquele lugar, deixa ele com o salário do pecado, que é a morte física, e de certa forma eterna, né? Mas ele traz o plano de salvação. Então, olha, eu vou tirar vocês daqui, vocês não vão comer dessa árvore da vida, vocês vão passar pela morte, mas eu vou mandar no tempo certo, né, o meu filho, ele vai vencer a morte, e ao vencer a morte, então, vocês vão ser glorificados, vão ser ressuscitados, e aí a partir disso nós vamos poder, de fato, então, usufruir desse fruto da árvore da vida. A diferença do que seria Adão e Eva depois do pecado é que o fruto da árvore da vida depois, ele não é talvez o corpo ele já é glorificado, então ele não vai morrer. Então, muito possivelmente, ele não vai ser, essa árvore da vida, ela não vai ser uma manutenção da vida.
Porque senão a gente estaria dizendo, olha, a ressurreição do corpo, ela não é suficiente. Então eu preciso de uma fruta que a gente vai comendo, e se eu não comer dessa fruta, eventualmente eu vou morrer. Tá? Eu acho que não é nesse sentido depois, porque daí muda a estrutura depois. Tá? Essa estrutura era no Jardim do Éden. A partir do momento que nós vamos estar na Nova Jerusalém Celestial, essa árvore da vida, ela ganha talvez um novo propósito. Então ela pode ter um propósito vamos pensar assim, é tudo pensamento, tá? Não estou afirmando nada. Mas ela pode ter um propósito de alegria extrema, de fortalecimento de alguma condição, ou alguma coisa do gênero. Mas ela não é a árvore da vida no sentido de que ela vai prolongar ou sustentar a vida. Porque se ela fizer isso, então se eu disser, bom, se eu não quiser comer da árvore da vida, eu posso morrer de novo. E a morte, ela não pode estar presente no novo céu e na nova terra. Tá? Então, aí é uma questão mais especulativa do que serviria. Talvez, a gente pode até dizer assim, olha, ela vai estar lá como um símbolo da vida, mas ela talvez nem possa ser comida, ou talvez nem precise ser comida. Talvez só vai estar lá. Né? Então, são coisas assim que a gente não pode, talvez agora, fica muito difícil da gente fazer ilações sobre isso. A gente vai precisar esperar para ver como é que vai funcionar. Mas o que a gente sabe é, no novo céu e na nova terra, não pode existir morte. E a árvore da vida, ela não pode ser usada como uma espécie de manutenção da vida. Porque senão eu poderia dizer exatamente isso. Bom, se eu não comer, então eu morreria de novo. Só que não, porque a morte, ela não pode estar presente de maneira nenhuma no estado de glorificação do novo céu e da nova terra. Diga. Sobre isso, como nós podemos entender Apocalipse 22, 2, que, falando sobre a árvore da vida, diz que as folhas da árvore são para a cura dos povos. Uhum. Então, justamente, porque, veja, cura do quê? Porque não vai ter doença. Não vai mais ter enfermidade. Então, o que nós estamos curando? Será que talvez ela não seja uma forma da gente dizer que os povos serão unidos? Porque hoje ninguém é unido. Então eu iria talvez mais por esse caminho. Pensando ali na união dos povos. Nós, quem sabe talvez a gente poderia até dizer assim, a nossa bandeira seria a árvore da vida, ou ela estaria, por exemplo, no centro da Nova Jerusalém Celestial e todos poderiam ver ela de algum lugar, por exemplo. São muitas possibilidades, mas a gente usar a palavra cura ali não faz o sentido da cura literal, porque não existe doença, não existe nenhuma enfermidade para ser curada. Então, muito provavelmente, a gente pode tentar explicar nesse sentido, de que a cura para os povos, no sentido de que todos os povos estarão unidos e reunidos diante ou em volta desta árvore. Tá? Eu acho que poderia se pensar nessa possibilidade. Acho difícil a gente ir por outro caminho. A menos que alguém tenha outra interpretação. Eu não encontrei nenhuma. Estou falando daquilo que eu conheço até hoje. Se os irmãos encontrarem outros comentários que dizem outras coisas, eu não encontrei muitas explicações sobre isso além dessa. Porque daí a gente fecha nesse sentido. Né? Se eu falar que tem cura, então tem alguma coisa para ser curada ainda na Nova Jerusalém Celestial. Então acho que cura mais nesse sentido. Os povos estarão unidos em volta dessa árvore, né? No meio da cidade, ali todos nós estaremos reunidos. Por isso que é cura para as nações. Eu iria por esse caminho. Algo mais? Que horas tem aí, Narciso? Acho que não dá para ir muito 11h06. Eu acho que a gente terminou a 52. Da minha parte, pelo menos, do catecismo, não tem mais o que a gente possa falar sobre essa pergunta, a menos que os irmãos tenham mais dúvidas. Tá? Então, Cristo glorificado, só para a gente encerrar, então, Cristo foi glorificado na sua ressurreição para nos dar esses atributos. Primeiro, a ressurreição do nosso corpo, o governo estabelecido e pleno da igreja, o fato de que Cristo está nos preparando o lugar, o fato de que Cristo está agora sentado no trono, que ele ressuscitou, a morte então foi vencida definitivamente, não pode mais haver morte, a partir do momento que nós formos ressuscitados, não pode mais haver morte, não há mais morte para Cristo, e é isso, basicamente é isso, finalizamos. Algo mais, irmãos?
Tan, 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 tan. Pastor Patrick, aqui Diga. em 1 Coríntios capítulo 2, no versículo 9, Aham. diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É só essa leitura desse versículo para a gente poder refletir nisso, né? No que está nos esperando, né? Se nós perseverarmos em Cristo, né? Novo céu, uma nova terra, que nós possamos continuar a caminhada, perseverando, cientes que Deus tem um paraíso para que nós possamos estar com Ele eternamente. Exato. Uma coisa fantástica é exatamente isso. Por mais que a gente tente ficar aqui dias e dias tentando pensar no novo céu e na nova terra, ainda assim, aliás, dias nem digo, né? Se a gente ficasse milênios aqui, a gente ainda não seria capaz de entender ou de conseguir imaginar, mesmo diante de imensas possibilidades, nós não conseguiríamos imaginar realmente o que Deus tem de fato preparado para nós. Qual vai ser a sensação de participar da glória de Cristo? É um negócio realmente fantástico. Narciso, semana que vem, 53, 54. Eles podem ir até onde você achar que é possível. Irmãos, se nós continuarmos nessa pegada, vai ficar fantástico. Eu adorei. É isso que a gente Jesus quer. não voltar, Quanto né, mais Regi? participação, melhor. E se Jesus não voltar, né? Se Jesus não voltar, pedir pra bom, se Jesus voltar, aí melhor ainda, né? Melhor Porque ainda. nós estaremos com ele aí por toda a eternidade, escola bíblica por toda a eternidade. Tá? Narciso, leva o microfone lá para o presbítero Aquias, por gentileza. Aquias, vou pedir para você orar para nós. E aí nós então encerramos a aula de hoje. Irmãos, lembrando só apenas que almoço da comunhão hoje, nós temos reunião de oração às 18 horas. E se Deus assim nos permitir, e não voltar antes disso, nos encontramos também aqui na igreja para o culto às 19 horas. Vamos orar e encerrar a aula de hoje. Pai querido, te agradecemos porque o Senhor nos trouxe até a tua casa de oração, nos concedeu a bênção de meditarmos sobre a tua palavra e também aprendermos, Senhor Deus, sobre os teus ensinos e assim sermos fortalecidos, confortados, animados, Senhor Deus, pelas tuas promessas, por todas as coisas que o Senhor tem feito por nós, seja no passado, seja no presente, e sabemos que fará também no futuro, Senhor Deus. Nós rogamos que o Senhor tenha misericórdia de nós colocamos as nossas vidas no teu altar, pedimos, Senhor Deus, que o Senhor nos fortaleça cada vez mais e nos conceda cada vez mais momentos assim, em que podemos ser nutridos e fortalecidos pelo teu Santo Espírito. Te rogamos, Senhor Deus, tu abençoe os nossos pastores e concedendo-lhes a tua unção, Senhor Deus. Te agradecemos por este dia tão gostoso que o Senhor tem permitido que estivéssemos aqui. E te pedimos que nos abençoe no restante dele, Senhor Deus, e que possamos estar em comunhão plena contigo no restante deste dia e também na semana que se inicia, Pai amado. Te louvamos por tudo, pedimos perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus assim nos abençoe, irmãos.